Salve, salve rapaziada do canal Império, vamos falar de hip hop, rap. Canal que fala sobre o que a gente mais gosta, o que a gente consome, o que interessa a gente de verdade, certo? Hoje eu venho falar sobre o Jay-Z. Todo mundo que é fã de rap ou fã de cultura pop no geral conhece o cara. Muita gente conhece ele como marido da Beyoncé, mas a gente tá ligado que ele é muito mais que isso. Além dele ser o primeiro rapper bilionário, homem de negócios, o cara que levou o rap pro mundo do business, ele também é uma puta referência de vida mesmo. O cara saiu do gueto, viveu em meio ao crime e hoje em dia é um dos maiores da história, tá ligado? A gente vai falar sobre o seu clipe, no qual ele dá uma aula sobre história negra dos Estados Unidos. O clipe foi lançado em 2017, tem um tipo de animação que remete a um tipo de cartoon, de desenho animado, em que eles usavam antigamente para denegrir a imagem do negro, bem escrachado, com os traços negros bem acentuados, a boca bem grande, o olho arregalado, coisas que usam no estereótipo negro até hoje. Mais ou menos o que o pessoal fazia com o Jim Crow, o lance do blackface, a caricatura, as luvas. Quando a gente fala que foi uma aula do começo ao fim. A produção visual é de um cartoon que usavam para fazer caricatura do negro. O beat, ele usou o sample de uma música da Nina Simone. O nome da música é Tia Sara. Fala sobre a história de uma mulher negra, sabe? Uma mulher negra, linda, uma mulher amada, mas voltada pro lar. É mais ou menos o que a Dona Benta era no Sítio Capão Amarelo. Era uma pessoa bondosa, uma pessoa maravilhosa, só que ela não tinha família, certo? Ela tava ali para servir a família e chegava a se sentir parte dela, era considerado pelos integrantes da família parte, mas ela não tinha a vida dela. A vida dela girava em torno daquele universo ali, de trabalhar para eles, e por trabalhar tanto tempo ela acabava se sentindo parte da família. No refrão dessa música, Jay-Z fala: você pode ser um negro rico, você pode ser um negro pobre, você pode ser um negro do campo, um negro da cidade, você ainda vai ser um negro. Logo no primeiro verso, remetendo ao nome da música, ele fala sobre o O.J. Simpson, que é um ex-jogador de futebol americano, um dos mais famosos da história, que já era muito famoso por ser um puta jogador bom, mas que ficou mais famoso ainda por um acontecimento que ficou conhecido como o banho de sangue, onde sua ex-esposa e seu melhor amigo foram encontrados mortos na porta da casa dela e a culpa caiu em cima do O.J. Ele e essa mulher já tinham se separado 2 vezes antes e ela já havia acusado ele de agressão. Ele nunca declarou que não tinha cometido esse tipo de atitude com ela, e a gente entende que nesse caso, quem cala consente, né? A única coisa que fez ele se livrar da cadeia foi que um júri popular, que comportava a maioria da sua parte de pessoas negras, fizeram uma votação. Na opinião deles, terem acusado o O.J. culpado e responsável por esse assassinato era um caso de racismo. Todo mundo que era negro que estava nessa votação votou contra ele ser preso. Ele gastou quase todo o seu dinheiro nesses processos. Ele perdeu toda a grana que ele tinha ganhado ao longo da sua carreira e chegou ao ponto de ter que vender seus troféus para custear esse processo. Porém, anos depois ele acabou sendo preso por ter tentado roubar esses troféus de volta. Estava sendo acusado por formação de quadrilha, tentar recuperar esse troféu. E o que acabou acontecendo foi que quando ele estava preso, ele se vangloriava de ter tido relações sexuais com mulheres brancas, querendo dizer e enaltecer que as mulheres brancas são melhores que as mulheres negras. E isso deixou todo o pessoal do júri e todo o pessoal negro que estava defendendo ele muito puto com esse tipo de atitude, porque ele estava querendo dizer que os negros eram menos. Ele não se sentia negro porque ele era o melhor jogador da época, tinha feito muito sucesso, toda mulher que ele queria estava afim dele porque ele era o maior. As questões raciais não eram gritantes pro lado dele, sempre são mais velados para pessoas que têm condição melhor. Em certo momento no videoclipe, o Jay-Z aparece na frente numa espécie de cartão postal da Califórnia, que foi um dos estados mais racistas da história dos Estados Unidos. Teve guerra civil, lá teve um monte de coisa relacionada à escravidão em si, e ele tá tomando um suco de laranja que pode ser interpretado como uma outra referência ao O.J. Orange Juice. Se você simplificar, botar só a primeira letra, fica O.J. e Orange Juice. E o próprio O.J. ganhou esse apelido quando estava preso. Jay-Z no clipe também aparece na forma do J-Bull, que é a união do Jay-Z com o Sambo, que é um personagem de um livro que foi lançado em 1898. O nome do livro é The History of the Little Sambo. Isso aí. História de um pequeno negro Sambo. Contava a história de um negro no seu estereótipo máximo na época da segregação racial. Preguiçoso, era um negro malandro, era um negro que tentava dar a volta em todo mundo e queria levar a vida da forma mais fácil possível. No começo do século XX, os negros só podiam se apresentar em duplas ou em mais pessoas, porque na visão da sociedade racista da época, um negro não conseguia se apresentar sozinho porque não dava pra fazer palhaçada sozinho. Eles se submetiam a usar luvas brancas e pintar o em volta assim do rosto, sabe? Pra imitar o blackface. Porque antes disso, os brancos pintavam de negros pra fazer os brancos rirem. E nessa época, o negro
teve que começar a se fantasiar de branco, se fantasiando de negro, para fazer os brancos se divertir. Ele até fala nessa faixa sobre os false niggas, os falsos negros. Quando ele fala desses false niggas, ele tá se referindo a muitas pessoas, como o próprio O.J. e também a um comediante chamado Robinson. Esse lance das caricaturas e da cara e da luva pintada se referiam a um estereótipo que foi batizado de Uncle Tom. Isso aí. Porque por volta de 1952, que estava tendo um debate e uma discussão sobre o final da escravidão dos Estados Unidos, um escritor que eu não vou saber pronunciar o nome, e eu vou deixar o nome dele escrito aqui, escreveu um livro chamado Uncle Tom Cabby. Uncle Tom é um personagem, ele não ligava para suas causas, para suas lutas, ele só lutava pelos brancos, ele queria agradar os brancos. Tanto que nesse clipe tem uma imagem do Stefan, do filme Django Livre, quando o Jay-Z diz House Nigga, o negro da casa, ele se refere a esse Stefan do Django Livre, mas esse próprio personagem, que é um negro que não quer ver outros negros livres, ele também é uma referência ao Uncle Tom da literatura, que não tá nem aí para suas causas. Ele realmente criou, na cabeça dele é para aquilo que o negro existe. O negro tá ali para trabalhar pelo branco, e é isso. Até a própria melancia que aparece no clipe a gente pode entender como referência, porque a melancia não é uma fruta nativa dos países da América. As sementes das melancias vieram junto com os escravos dos seus países, e como chegou aqui era uma novidade, o pessoal que já estava aqui não conhecia, eles deixavam os negros comerem porque eles tinham medo. Tudo que era diferente do que eles estavam acostumados, que os negros traziam, eles tinham medo. Ou eles aceitavam, mas deixa para eles se resolverem, ou então eles tentavam impor a maneira deles. Isso serve para religião, para cultura e também para melancia. E como lá onde eles moravam, na África, eles tinham o costume de comer e se lambuzar e não se importar muito com estar comendo sem se sujar, continuaram comendo assim e se lambuzavam, e isso também virou uma caricatura para eles, querendo dizer que os negros comem como animais, eles não se importam com a higiene, eles querem saber de comer. E nesse mesmo clipe a gente também vê referência à era Jim Crow, que era a época de segregação, quando o Jay-Z tá sentado em um ônibus. Pessoas de cor sentam em determinada parte do ônibus e sentam na parte de trás do ônibus. Eles não têm direito de sentar no mesmo lugar que as pessoas brancas. A gente também vê referência do Black Panthers, quando aparece uma referência a uma foto de um dos líderes do Black Panthers Party sentado numa espécie de trono, querendo mostrar o respeito e a importância dos Black Panthers para a cultura negra dos Estados Unidos e consequentemente do mundo. Outra coisa que a gente também pode ver é a sexualização da personagem negra, quando na apresentação tem várias pessoas negras tristes tocando piano, as coisas, e o foco das atenções dessa apresentação é uma mulher negra com peito grande, bunda grande e super sexualizada, assim como a gente vê isso bem forte até hoje, o corpo negro ser extremamente sexualizado e fetichizado. A gente também vê a diferença entre o house nigga e o field nigga, que é o negro do campo e o negro da casa. Os negros de pele mais clara na época da escravidão, eles tinham trabalho doméstico, eles lidavam em casa porque era uma coisa que exigia menos força bruta e mais ali o lance de saber lidar com as coisas, enquanto os negros da fazenda eram os de pele mais escura, porque quanto mais negro, mais parecido com animal você era considerado. No final, Jay-Z aparece como forma do Dumbo, o elefantinho que voa por causa da orelha, ele sobrevoando uma quebrada e jogando grana do próprio bolso, querendo dizer que ele vai levar dinheiro para a área dele, independente que seja do próprio bolso. E é uma coisa que ele faz, assim como ele fez quando ele comprou o New Jersey Nets e levou para sua área e batizou de Brooklyn Nets, o time de basquete lá que todo mundo conhece, das roupas pretas e tal. Outra coisa que a gente vê também são as pessoas negras colhendo algodão, colocando numa máquina, e essa máquina passa por uma espécie de casa, e quando sai são as pessoas da Ku Klux Klan, querendo dizer que até o algodão que os negros plantam era pra vestir as pessoas que querem te matar. A gente também vê prostituição, a gente também vê referência à pobreza, e você só vai entender todas as referências assistindo o clipe e lendo um artigo que eu achei na internet, que eu peguei pra fazer esse roteiro baseado 100% nesse artigo. Os créditos é total do mano, eu só peguei as partes que eu achei mais interessantes e montei esse roteirozinho. O link vai estar aqui na descrição. E é isso, rapaziada, se inscreve no canal, segue a rapaziada da Império no Instagram. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.